Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de mais uma aula da Escola do Evangelho. Percebemos, irmãos, como o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra, e isso mostra o seu cuidado para com cada um de nós. O Senhor tem nos suprido pelas mensagens no IVPT, as mensagens aqui no estúdio da igreja em Campina Grande, também a Escola do Evangelho, os grupos familiares. De fato, irmãos, o Senhor ele tem insistido com cada um de nós. O objetivo de tanta palavra é porque Ele quer nos transformar, Ele quer concluir a sua obra em nós. Então, pela misericórdia dEle, nós chegamos hoje na lição 7 desse segundo volume desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. E nessa lição 7, o título dela é O Plano de Deus, parte 2. Como os irmãos já vêm compartilhando em mensagens anteriores, onde foi desfrutado já do Deus triuno, das três partes do homem, o que precisa nos impressionar, irmãos, a respeito do plano de Deus, é que tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Deus é um Deus de propósito. Então, conhecer o plano de Deus, porque Ele iniciou todo esse plano, é de fundamental importância para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento na vida cristã. Então, aqui nessa lição, vamos abordar alguns temas que muitas vezes é até controverso no mundo. Coisas como, todo mundo é filho de Deus? O que é ser filho de Deus? Existe predestinação? O que significa ser santo? E o que é ser abençoado por Deus? Então, tudo isso aqui, não que a gente vai responder pergunta por pergunta, mas de forma geral, vamos abordar um pouco dessa questão. Predestinação, que existe um paradoxo, se Deus escolhe, se Deus exclui pessoas, o que é a predestinação. Então, essa lição, ela está aqui em Efésios capítulo 1, nós vamos entrar nesses versículos e a primeira coisa que nós precisamos atentar, como a gente falou, é que Deus, ele é um Deus de propósito. Se estamos falando do plano de Deus, precisamos conhecer qual é o propósito de Deus nesse plano. E nesse versículo aqui, Efésios no capítulo 1, versículo 11b, ele fala o seguinte: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então aqui já vai falar, na verdade, irmãos, esse primeiro capítulo de Efésios é um resumo de todo o plano de Deus. Se a Bíblia pudesse ser resumida em um capítulo, com certeza seria Efésios capítulo 1. E aqui a gente vê que tem as bênçãos do Pai, tem a participação do Pai, do Filho e do Espírito. E nessa lição de hoje vamos abordar apenas a participação do Pai. Então, como os irmãos falaram, Deus ele é triuno, ou seja, ele é três, mas ele é um só. E como três, cada pessoa da Trindade tem a sua participação nesse plano. E nós hoje vamos abordar a participação de Deus Pai. Mas, primeiro, irmãos, antes da gente entrar propriamente na lição, eu queria que nós atentássemos para isso, para que a gente de fato valorizasse o conhecer o plano de Deus. Para que isso não seja apenas para matar nossa curiosidade, para que nós sejamos conhecedores do plano de Deus, mas esse plano ele tem que me impactar de alguma forma. Então aqui nesse versículo que nós lemos, fala predestinado segundo o propósito. Preste bem atenção nessa palavra, irmãos. Plano, propósito. Tudo que Deus faz é um Deus com propósito. Ou seja, Ele faz porque Ele já está vendo algo lá na frente. Ele espera algo segundo aquela ação que Ele está fazendo hoje. O propósito é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui também, no mesmo capítulo, no versículo 17 e 18, fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, para que a gente possa conhecer, de fato, ter realidade, ter contato com a revelação do plano de Deus, nós precisamos do próprio Deus abrindo os olhos do nosso coração. Precisamos, sem dúvida, irmãos, estar com um espírito de oração. Apesar de ser uma escola do Evangelho, uma escola, uma lição, uma aula, mas ainda assim nós precisamos usar o nosso espírito. Aqui é uma escola diferente. A gente não vai estudar história, geografia, onde a gente usa apenas a mente.
As coisas espirituais, essa é uma aula espiritual, ela se discerne espiritualmente. Ela precisa desse órgão, o espírito, para poder entender o que nós vamos compartilhar aqui. Então, o plano de Deus, para ser revelado, não apenas entendido, não apenas copiado, alguém falar para mim e eu falar como um papagaio, para que eu tenha assim a dimensão do plano de Deus, eu preciso exercitar o meu espírito. Eu preciso da revelação divina. Então, que todos nós possamos estar com o espírito de oração, pedindo ao Senhor para que Ele ilumine os olhos do nosso coração. E Ele fala, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do chamamento. Dentro do plano de Deus, Deus nos chamou. E como falamos, com um propósito. Então, qual é a esperança desse chamamento? Qual é o propósito de Deus ter nos criado? Qual é o propósito dele ter nos chamado? Então, isso precisa ficar claro para nós essa noite. Então, como a gente vê aqui, a forma como Deus criou o homem, de acordo com como ele é. Por que essa lição vem depois de os irmãos mostrarem a questão do Deus triuno e a forma de como Deus criou o homem? Na lição passada, o irmão mostrou que primeiro Deus fez o corpo do homem, do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, que é o espírito, e o contato do corpo com esse espírito humano gerou a pessoa do homem, que é a sua alma. O homem passou a ser alma vivente. Então, nós somos alma e temos um corpo e um espírito. Então, a forma como Deus criou o homem já é uma dica, já é crucial para que a gente entenda o plano de Deus. Não foi por acaso. Quando Deus criou o corpo, ali, o boneco do barro, e ele soprou, não é que foi uma surpresa para Deus que o contato do espírito do homem com o corpo foi gerado uma alma. Deus já fez aquilo intencionalmente. Ele já tinha um propósito. E por que ele fez de forma diferente? Como Ian mostrou na semana passada, apenas o homem é a única criatura que tem um espírito humano. Então, por que Deus fez isso? Tudo isso, irmãos, quando a gente vai ler ali a criação, no capítulo 1 de Gênesis, ou, na verdade, a recriação, como o irmão falou, ali ele estava recriando de algo que já existia, apenas o homem foi feito de algo que não existia antes, quando ele faz a distinção do verbo asa e bara. Então, quando Deus criou o homem de forma especial, de algo que não existia, Deus sabia o que estava fazendo e Deus tinha um propósito muito claro e muito definido. E por que isso precisa nos impressionar? Porque a nossa vida depende disso, de conhecer qual é o plano de Deus. Não existe nenhuma outra informação tão preciosa para o homem do que isso. Existem pessoas aí se dedicando, sendo bem-sucedidas na vida, atingindo fama, dinheiro, tudo que ele pode querer. Mas, se ele não conhecer qual foi o propósito de Deus ao ter criado ele, a vida será em vão. Uma vez eu vi uma frase que estou me lembrando agora que é impressionante, que fala que o maior fracasso que uma pessoa pode ter é ter sucesso em algo que a distancie do seu propósito, ou seja, daquilo que ela foi criada. Quem falou isso não foi nenhum cristão, acredito. Pelo menos não era no meio cristão, religioso. Mas isso é um fato. Acho que aquela pessoa nem tinha tanta realidade da verdade que estava falando. Qualquer sucesso em qualquer área que leve aquela pessoa distante, numa direção oposta ao seu propósito, aquilo é fracasso. Então, se Deus criou o homem com uma finalidade e esse homem ele se destaca em uma outra finalidade, por melhor que ele seja, irmãos, o cara mais bem-sucedido profissionalmente, como pai, como marido, como tudo, mas se ele não for, por isso que fala desenvolvimento humano. Deus criou o homem com um propósito. Desenvolver o humano é que ele possa atingir aquele objetivo pelo qual ele foi criado. Então, a aplicabilidade dessas lições quer mostrar que para que essa palavra ela possa causar essas lições possam causar algo
aplicável na minha vida, existe a minha participação. Aqui nós colocamos que a parábola de Mateus 13, 23, o meu coração, hoje, irmãos, ao assistir essa lição, você que está nos ouvindo, que já reúne, que já participa da Escola do Evangelho, outras pessoas vão assistir, porque vai estar aqui na plataforma do YouTube. Você pode entrar aqui no canal da Igreja de Campina Grande e vai ver muitas outras lições, pode voltar. Também tem as palavras que temos ouvido nos finais de semana. Tudo isso é para quê? Para nos levar a atingir esse propósito quando Deus nos criou. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, para não se delongar muito aqui nessa introdução, vamos entrar propriamente na lição de hoje, que fala o plano de Deus. Então, nós vamos abordar Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 6. Como falamos, todo o capítulo de Efésios 1 aborda as funções, as participações de cada pessoa da Trindade. Então, do versículo 3 ao versículo 6 de Efésios 1, nós vamos ver a participação, a atribuição que coube ao Pai. Do versículo 7 até o versículo 12, nós vemos ali o Filho. E do versículo 13 e 14, o Espírito. Então aqui nós vemos o Deus triuno trabalhando para atingir o seu plano. Assim como Ian compartilhou desde a criação do homem. Façamos o homem. Também houve ali uma reunião da Trindade e o homem foi feito de forma especial. Deus criou o homem com um espírito, porque ele é espírito, para que ele pudesse se mesclar ao homem. Nenhuma outra criatura pode se mesclar ao homem. Então, irmãos, o que precisa, assim, nós vamos abordar aqui, segundo a lição, nós vemos aqui no livro, esses três aspectos. A escolha do Pai, a predestinação do Pai e o bom prazer do Pai. Esses três pontos é o que nós vamos explorar hoje nessa lição. Só mais uma coisa que eu queria chamar a atenção para que a gente possa realmente valorizar essa lição, valorizar essa palavra e entrar na palavra propriamente, em Efésios 1. Eu não sei os irmãos, mas a mim me ocorre o seguinte. Primeiro que a nossa mente não consegue entender tempos, questão de eternidade passada e eternidade futura. A nossa mente, no nosso plano cartesiano, não consegue entender como uma eternidade pode ser passada e pode ser futura. Nós não conseguimos voltar no tempo até um ponto infinitamente. Mas, lá em Provérbios, nós vimos em mensagens recentemente pelo Instituto Vida para Todos, quando o irmão mostra que desde a eternidade passada, Deus tinha toda satisfação, ele era pleno, perfeito ali a sua comunhão com o Filho. O Filho satisfazia 100% as necessidades do Pai. E o Pai também, da mesma forma, completava o Filho 100%. Irmãos, isso durante toda uma eternidade passada, mesmo que a gente não consiga entender. Eu não sei se já passou na mente dos irmãos, mas a mim me ocorre, por que Deus criou o mundo? Eu creio que as pessoas do mundo, as incrédulas, às vezes pensam assim que Deus, sei lá, não tinha o que fazer, talvez ele tivesse monótono, e ele criou ali um parquinho, um mundo, um universo, com o cavalinho, a girafinha. Qual o propósito de Deus ao criar? Os irmãos percebem? Perdoe assim, o exemplo cholo, mas se nós conhecemos Deus, o seu coração, nós vamos perceber que ele é um Deus de propósito. Ele não faz nada por acaso. Então a criação do mundo, a criação de todo o universo, a criação do homem, foi algo muito sério. Não é porque Deus não tinha o que fazer. Tanto que fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Irmãos, se nós pensarmos que Jesus ali no Getsêmani, ele suou gotas de sangue, tamanho era ali o sofrimento, a ansiedade, ele sabia o que é que ele ia passar, e fala que aquele cordeiro tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Como eu falei, nós não conseguimos entender. Mas tudo isso estava dentro do plano de Deus, irmãos. Então Deus não fez o mundo ou o homem porque não tinha o que fazer. Teve um propósito muito claro. Eu creio, irmãos, eu estava compartilhando com o irmão agora antes, não deu nem tempo da gente entrar,
Mas tudo que nós vemos hoje em relação ao plano de Deus, a toda a revelação que o Senhor tem nos dado, por mais elevado que seja, eu tenho a sensação que o máximo que nós conseguimos ver é vislumbrar. Porque, como nós ainda estamos presos no nosso plano cartesiano, a gente não tem acesso, irmãos. Por isso que Paulo falou, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado, porque é de outra dimensão. Creio que quando nós entrarmos nessa dimensão, nós vamos passar a entender de fato o plano de Deus. Mas hoje, o máximo que nós podemos fazer é desfrutar dessa realidade, pelo que o Deus abre para nós a cortina, assim, para a gente vislumbrar. Mas o plano de Deus, irmãos, realmente é algo muito elevado. Mas amém, vamos entrar na lição propriamente dita, mas só para a gente poder valorizar e também cavar, pedir ao Senhor, orar ao Senhor e ver quão grande é, irmãos, o privilégio de Deus ter nos introduzido nesse plano tão grandioso que a gente não consegue nem mensurar. Louvado seja o Senhor. Então, quando a gente vem aqui para Efésios capítulo 1, versículo 3, nós vamos explorar esses 3 versículos, 3, 4 e 5. No versículo 3, ele fala assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui, irmãos, até dentro desse versículo a gente já consegue ver a trindade aqui. Ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, essa bênção nós desfrutamos por meio do Espírito. Então aqui nós já vemos o Pai, o Filho e o Espírito. 3 sendo um só. Então, essa bênção que nós vamos desfrutar é uma bênção completa. É a bênção do Pai, do Filho e do Espírito para nós. E bênção, no seu radical, no seu conceito, na verdade, bendito, abençoado e bênção, essas 3 palavras que estão aqui nesse versículo, elas vêm do mesmo radical. E esse radical, que dá o conceito de bênção, quer dizer falar bem. Então, quando fala bendito o Deus e Pai, é porque Deus, Pai, Ele é o único bendito, é de quem se fala bem. O único que pode ser falado bem é de Deus Pai. Por isso Ele é o bendito. Mas fala que Ele tem nos abençoado. Então, o bendito tem nos abençoado. E já que é do mesmo radical, quer dizer que Ele tem falado bem de nós. Porém, irmãos, falar bem de nós, com certeza, não é das minhas qualidades, nem das minhas virtudes. Se a gente for olhar direitinho, do versículo 4 até o versículo 14, Deus está falando bem de nós. Quando ele fala, por exemplo, apenas pincelando, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos a redenção, isso é uma bênção. Deus está falando bem, isso é algo que Deus está falando para nós. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda... Então, isso aqui é Deus falando bem. Então, faz parte das bênçãos de Deus. Então, bendito o Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, Deus tem falado bem. Então, essas bênçãos, como nós vemos aqui, são bênçãos espirituais. Muitos irmãos falam, pega esse versículo e para na metade. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E esse toda, às vezes os irmãos enquadram espirituais e terrenais. Eu não quero entrar nesse mérito, mas nesse contexto aqui, não entra as bênçãos terrenais. Aqui está se referindo das bênçãos espirituais, é muito claro. Com toda sorte de bênção, mas espiritual. Porque, na verdade, irmãos, a bênção, que é Deus falando bem, que é Deus falando a nosso respeito, isso sim
é bênção. Bênção não é eu ganhar um carro novo, ganhar um emprego novo. Deus pode me dar isso aí. Mas pelo conceito de bênção, que é Deus falar bem, que é a sua palavra. Irmãos, antes mesmo de ter esse conceito visto nessa lição, muitas vezes tem esse sentimento forte. Eu creio que os irmãos também têm esse sentimento. Quando nós vamos ouvir a palavra, quando o irmão vai começar a liberar uma mensagem para a gente, irmãos, aquilo ali é bênção. É Deus falando. Imagina só no Velho Testamento. Deus, ele tinha que falar por meio de um profeta. Deus mandou dizer e ele falava. O povo não tinha acesso à voz de Deus. Uma vez Deus falou, trovejou o relâmpago, o povo teve medo. Hoje, nós podemos ter comunhão com Deus. Em mensagens recentes nós desfrutamos, nós vamos à palavra para ouvir Deus. Eu estava compartilhando com meus filhos, encorajando-os a ler a Bíblia, porque eles perguntam frequentemente, como é que você escuta Deus? Como é que você sabe que Deus falou? Mas essa é a nossa experiência, irmãos. A gente não escuta com nossos ouvidos, mas quando nós temos a palavra no nosso bom depósito e a gente vai orar, ter comunhão com o Senhor, ele fala, ele lembra o versículo, ele fala. Isso é bênção, irmãos. Então aqui quando fala que ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual, diz respeito a tudo que o Pai, o Filho e o Espírito fala, e por meio do seu falar nós recebemos aquilo que ele fala. Isso é receber a bênção, isso é ser abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos abençoados, porque o Deus bendito, ele tem falado bênçãos para nós, ele tem bendito, ó Senhor Jesus, que possamos valorizar, irmãos, o falar do Senhor. Então aqui, a bênção, a primeira bênção do Pai, diz respeito à sua escolha. Versículo 4. Vou repetir o versículo 3 para a gente poder contextualizar. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele vai falar das bênçãos agora. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Primeira bênção, irmãos, é que nós fomos escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos escolhidos, e isso é algo para a gente realmente regozijar. Muito mais do que ser escolhido num concurso público, qualquer outra bênção, fomos escolhidos por Deus. E aqui entra aquela questão que é um tanto polêmica. Será que Deus escolhe um em detrimento de outro, então ele é exclusivista? Não é o foco dessa lição, a gente não vai entrar como tem outra passagem que fala quem és tu para discutir com Deus, se ele amou a Jacó, se aborreceu de Esaú, mas esse não é o foco. O que nós vamos tocar aqui é que escolha, essa palavra escolha quer dizer selecionar, eleger, chamar. Então, se Deus escolheu, quer dizer que ele chamou. Aqueles que atenderam ao seu chamamento, esses foram os escolhidos. Deus, na verdade, ele chama a todos, mas nem todos atendem ao seu chamamento. Então, não é uma questão de Deus ser exclusivista. O problema, irmãos, é porque, de novo, voltando para o nosso plano cartesiano, o fato da gente não conseguir entender a dimensão de Deus, principalmente em relação aos tempos, a nossa mente cria confusão. Mas Deus, quando ele chamou, existe a sua presciência. Aqui colocou antes da fundação. Vamos ler esse versículo aqui para clarear um pouco. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9 fala assim: que nos salvou e nos chamou, ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus
antes dos tempos eternos. A nossa mente é tão limitada que só aí a gente já não consegue entender como é que pode ser antes do eterno, dos tempos eternos. Se é eterno, como é que tem antes? Mas fala que antes dos tempos eternos, Deus já tinha nos chamado. Então, nesse contexto, irmão, do chamamento, existe a presciência de Deus. É porque Deus, ele é como se ele fosse... Os escolhidos são aqueles que atenderam ao chamamento. Mas Deus chamou aquele que atenderia ao seu chamamento. Que, na verdade, para Deus, atenderia pode estar no passado. Porque Deus, o tempo para ele é como um círculo, como nós vimos. Deus está aqui, ele vai para o passado, ele vem para o futuro e ele caminha no tempo. Então, nós estamos presos ao tempo. O nosso tempo é uma linha reta. Passado está atrás, presente agora e futuro está na frente. Mas para Deus não é assim. Deus, nesse contexto, que a gente possa ter cuidado, é homem desde lá de trás, porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Mas para nós, Jesus teve que vir na forma de homem, e há mais ou menos 2000 anos atrás ele teve que morrer. Então nós estamos presos nessa dimensão ao tempo. Mas para Deus não. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, mostra que Deus não é exclusivista. Não é que Deus escolheu esse e esse aqui ele não quis. 1 Timóteo 2, 4 fala assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ele queria salvar todos. Só que a salvação se deu para aqueles que atenderam ao seu chamamento. Então, esses que atenderam ao seu chamamento foram os escolhidos. Louvado seja o Senhor. E diz assim como nos escolheu nele, a esfera que Deus chamou foram aqueles que estavam em Cristo. Por isso que não dá para entender pela nossa dimensão. É como se Deus estivesse chamando aqueles para entrar em Cristo, aqueles que já estavam em Cristo. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Pelo fato de Deus não estar preso no tempo, futuro e passado para Deus convergem para o presente. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, eu anseio que a gente logo, quando a gente estiver na outra dimensão, eu acredito, eu creio que nós vamos compreender melhor. Eu não sei, eu estava perguntando a Ian se nesse tempo se a gente realmente vai entrar na dimensão de Deus para a gente poder compreender, ver tudo isso. E a resposta de Ian é que nós vamos estar em Deus. Então, creio que se nós vamos estar em Deus, nós já estamos em Deus hoje, nós já fazemos parte desse contexto. É como se nós já existíssemos lá atrás também. Só que pela nossa limitação hoje, nós não vivenciamos isso. Mas não vamos entrar nisso para não complicar. Essa é só para a gente entender um pouco da escolha de Deus, que é determinante esse conhecimento de que Deus não está preso ao tempo, e nós estamos. Por isso existe uma confusão em pensar que Deus exclui ou não exclui. É porque é nesse contexto que entra a presciência de Deus. Deus já sabia aqueles que iriam atender ao seu chamamento. Louvado seja o Senhor. Então aqui, a escolha do Pai, no versículo diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Esse primeiro aspecto da escolha do Pai para ser santo, o que nós precisamos atentar, irmãos, é que só Deus é santo. Santo, como nós já conhecemos o conceito, é alguém que é separado. Porém, se alguém é separado de um grupo e colocado em um outro grupo qualquer, não quer dizer que é santo, porque só Deus é santo. Então, os santificados são aqueles que foram separados, mas para junto de Deus. Só existe santificação onde Deus está. Então, não é apenas um aspecto de ser separado. Como os irmãos falam muitas vezes, o exemplo do copo.
Então, esse copo estava junto com vários copos. Quando esse foi separado e trazido para cá, entre aspas, é um exemplo, uma figura da santificação. Mas só é santificado aqueles que são separados para junto do santo. Porque o santo, quando ele entra no homem, esse homem ele é santificado, ele é separado, porque o homem passa a entrar agora dentro de Deus que é santo. Então não é só uma questão de ser separado. Ou seja, não é só uma questão de eu ser separado da minha conduta antiga. Não é apenas uma questão de eu ser separado das minhas amizades mundanas, das minhas práticas mundanas. Por isso que existe um conceito que ser santo é ser certinho, é não fazer nada de errado, é não estar junto de pessoas erradas. Mas se eu fizer tudo isso, mas eu não estiver no santo, se eu não estiver no Senhor, isso ainda não é ser santificado. Isso é ascetismo. Você tem um padrão moral elevado, como é muito comum hoje, e existe essa confusão. Se você for todo certinho, e infelizmente, muitas pessoas acham que são cristãos por ter essa conduta, mas não são. Por ter um viver religioso, por não fazer nada de errado, não tocar isso, não tocar aquilo, não comer isso, não beber aquilo, mas o que torna uma pessoa santa não são os atos exteriores, não é a conduta exterior, mas o que torna uma pessoa santa, ela está separada, mas em o santo, é no santo, e o santo na pessoa. Então, ele nos escolheu para sermos santos, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus nos escolheu, irmãos, não foi à toa. Como falamos desde o início, o plano de Deus, tudo isso aqui faz parte do plano de Deus. É como se fosse um passo a passo que Deus estava cumprindo para atingir o seu objetivo. Então, ele nos escolheu para sermos santos, separados. Ele nos escolheu daquela situação, nos colocou nele mesmo, tudo com o objetivo. A gente pode ver aqui, esse versículo é interessante, no Velho Testamento, aqui em Levítico, Senhor Jesus, Levítico capítulo 20, versículo 26, fala o seguinte, a gente vai ver, irmãos, que desde o passado, desde o Velho Testamento, Deus já queria separar um povo para si. Mas não separar e deixar isolado. Não é que existia toda a humanidade aqui, ele vai separar esse povo e vai dizer, não, vocês são diferentes, eu vou abençoar vocês, mas separado. Isso ainda não seria santo, seria apenas separado. Mas quando Deus separa e traz para si, ele que é o santo, termina santificando aqueles que estão nele. Então, Levítico, capítulo 20, versículo 26, fala o seguinte, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, o que santificava o povo não era o separar dos demais povos, mas era o de trazer para si, para ele que era o santo. Amém? E aqui em 1 Pedro, no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 fala o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Percebemos, aqui a gente vê dois aspectos da santificação. Um, objetivo, judicial, que é o posicionamento, mas entra aqui a questão do segundo, ou seja, Pedro está falando já para cristãos, pessoas que já haviam sido separadas e posicionalmente já estavam em Deus, por isso já eram santos. Mas ainda assim Pedro fala, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, eu posso ter uma posição santa,
Porque eu criei no Senhor, e o fato de eu ter crido e recebido o santo para dentro de mim, isso já me santificou, isso já me torna santo. Mas agora existe um processo de santificação, como nós vemos aqui, do espírito para a alma. Os irmãos percebem agora o porquê das lições anteriores falar das partes do homem, falar das partes da alma, das partes do espírito, porque tudo está dentro do plano, irmãos, tudo está dentro do propósito de Deus, nada foi por acaso. Deus é espírito, então ele criou o homem com uma parte do mesmo elemento espírito, para que Deus pudesse entrar nele, o santo entrasse no homem, e agora começasse o processo de santificação, ou seja, de ele se expandir do seu espírito, que foi a porta de entrada, para agora o ser do homem. O homem passou a ser alma vivente. Então, o santo que está no meu espírito, ele precisa agora transbordar e saturar as partes da minha alma, que é o meu ser, que é a minha mente, a minha vontade e a minha emoção. Quando isso acontece, irmãos, isso quer dizer que a minha mente, que antes pensava em tantas coisas pecaminosas, agora ela está sendo saturada por esse elemento santo, e a minha mente ela passa a pensar de forma santa. Não existe esforço. A minha mente, por natureza, caída, ela só vai pensar em pureza. Então não existe, por isso que santificação não é algo de me esforçar, não é uma conduta exterior, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É quando o santo entra em mim, e isso me posicionalmente já me classifica como santo, mas agora esse processo de santificação, por isso que Efésios fala, que ele nos escolheu para sermos santos. A gente sabe, né, a história lá da igreja em Corinto mostra que a situação totalmente degradada. Mas Paulo, quando fala para aquela igreja, fala para os santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, santificado são aqueles que foram mudados de posição, saíram do comum, entraram no santo. Mas agora eles foram santificados e chamados para ser santos. Ou seja, não é apenas uma questão posicional, mas é uma questão agora de transformação. Interiormente existe esse processo agora de santificação. Então, irmãos, exultemos no Senhor, porque Ele tem um plano muito claro para Ele, muito bem definido. Por isso Ele nos criou como nos criou, e Ele está cumprindo passo a passo. Primeiro nos regenerando, primeiro nos separando, nos santificando posicionalmente, mas ao entendermos o plano de Deus, nós passamos agora a cooperar com esse plano. Voltando aqui para Efésios, capítulo 1, para que a gente possa entrar nesse contexto. Que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E a primeira bênção espiritual é a sua escolha. E Deus escolheu para sermos santos, não apenas posicionalmente, mas de dentro para fora, um processo de santificação. O segundo aspecto dessa bênção, por meio da escolha, é sermos agora irrepreensíveis, como aqui fala. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Que fique claro, irmãos, que ser santo não é ter uma conduta moral boa, mas é ser santificado de dentro para fora. É o santo saturando a nossa mente, vontade e emoção. Citei o exemplo da mente, que uma vez que Deus sature do meu espírito para a minha alma, a minha mente passa a pensar de forma santa, segundo Deus. A mesma coisa acontece com a minha vontade. Se antes eu tinha vontade de fazer coisas contrárias a Deus, era o normal, era o comum, porque isso eu herdei dessa vida de Adão. Uma vez que o santo entrou no meu espírito e eu permiti que ele transbordasse, espontaneamente, a minha vontade não vai ser mais aquelas coisas impuras, mas a minha vontade vai ser
para com as coisas de Deus. Mesma forma, a minha emoção, uma emoção muitas vezes fraca para cooperar com Deus, mas quanto mais eu permito que Deus sature o meu ser, essa santificação faz com que a minha emoção seja constrangida a viver para Deus. Então, esse é o processo de santificação. Fomos escolhidos para sermos santos, dessa maneira, pensando, escolhendo e nos motivando com as coisas de Deus. Esse é o conceito de sermos santos. E irrepreensíveis, essa palavra irrepreensíveis quer dizer sem manchas. O pecado, como vemos aqui, lá em Adão, foi uma mancha. Quando Deus criou o homem, ele já criou irrepreensível. Ou seja, o homem não tinha mancha alguma. Mas quando o pecado entrou, essa mancha entrou, maculou o homem. E nós herdamos essa mancha como um sinal de nascença. Todo o bebezinho, quando nasce, ele já nasce com o pecado, já nasce com essa natureza pecaminosa, essa mancha, essa mácula. Mas dentro do plano de Deus, ele nos escolheu, do meio de tudo, para sermos santos e irrepreensíveis. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso quer dizer que há esperança para nós. Mesmo herdando essa mancha que veio desde lá de Adão, o plano de Deus, no plano de Deus, ele vai tirar essa mancha do pecado de nós. Então, aqui nós vemos o processo de purificação. Quando ele fala assim, nos escolheu nele e tal, nos predestinou. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, quando essa mancha vai saindo, vai havendo, então, purificação. Então, a purificação é o resultado da santificação. Quanto mais eu recebo o santo, vamos lá, para a gente ilustrar melhor. Se esse copo estivesse vazio e tivesse uma mancha dentro dele, uma mancha de gordura, qualquer coisa suja, o que seria a santificação? Primeiro, ele é tirado do local sujo e é colocado debaixo da torneira. Essa é a santificação posicional. Ele foi separado e foi colocado numa posição adequada. Quando abre-se a torneira e a água começa a entrar, esse é o processo de santificação agora orgânico. Quanto mais a água entra, ela vai saturando, transborda, e o resultado disso, desse transbordar dessa água, é que aquelas manchas, aquela sujeira, aquela gordura, ela sai e o copo fica limpo, fica purificado. Então, quando Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, foi para sermos santos, separados, receber a sua vida e irrepreensíveis, no sentido de que quanto mais essa vida entra em nós, ela vai eliminando as impurezas que há em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você está se sentindo amado? Perceba que Deus tem todo um plano, irmãos, onde toda a trindade está ali envolvida, entregue, para poder trabalhar em mim e em você. Como nós somos especiais aos olhos do Senhor. Louvado seja o Senhor. Entrando agora no versículo 5, dando continuidade às bênçãos do Pai. Primeira bênção, nos escolheu. A escolha foi o primeiro aspecto da bênção. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A escolha. E agora, ele nos predestinou para ele. Louvado seja o Senhor. Irmãos, predestinar, o conceito de predestinar é você dar um destino antecipadamente. Então, Deus, irmãos, eu espero que os irmãos toquem nessa realidade. Ele nos deu um destino, irmãos. Ele não apenas nos criou e deixou ao Deus dará, mas ele nos escolheu, separou, santificou, purificou, e desde antes da fundação, irmãos, ele já tinha um destino traçado para nós. É como
um pai, um casal, que decidem ter um filho, mas antes de ter um filho, esses pais, responsavelmente, eles preparam tudo para o filho. Eles primeiro conquistam uma estabilidade financeira, uma casa própria, apenas um exemplo, tá, irmãos? Dentro das condições deles, eles fazem tudo o que está ao seu alcance. De forma que quando aquela criança chega, ela já tem todo o seu destino, entenda o exemplo, todo traçado para o bem dele. Não é uma criança que chega e depois é largada no mundo e vê no que é que dá. Nos Estados Unidos é muito comum que a faculdade lá é muito cara. O ensino fundamental é público, mas a faculdade é muito, muito cara. Então é comum que quando um casal tem um filho, a partir daquele dia, eles já começam uma poupança para eles na faculdade. Ou seja, eles passam em média 18 anos juntando dinheiro todo mês, uma poupança, eles têm uma retirada, um percentual X todo mês, sagradamente, para que quando aquela adolescente fizer 18 anos, ele tenha o dinheiro da sua faculdade toda feita. Isso é muito comum. Então, por que eles estão fazendo isso? Eles estão criando, mas eles estão predestinando o filho deles. Então, se o filho deles, quando fizer 18 anos, ele quiser ser um médico, o destino dele está pré-determinado, ou seja, está todo pavimentado. Então, irmãos, toca no amor do Senhor. Quando Ele nos criou, Ele já nos deu um destino, e o nosso destino, irmãos, é a glória. Louvado seja o Senhor. O lago de fogo não é. Deus não fez o lago de fogo para o homem. O inferno não é para o homem. O predestino do homem é a glória. É entrar em Deus. Esse é o plano de Deus. Infelizmente, muitos homens não atendem ao seu chamamento, mas o destino que Deus preparou para todos seria nele mesmo. Louvado seja o Senhor. Então, eu coloquei aqui a luva Lulu, porque eu acho isso o conceito da luva Lulu. Quem não conhece essa história, de infantil ela só tem o nome e as figurinhas, mas é uma mensagem muito clara do plano de Deus. A luva Lulu é uma luva que ela se perdeu. Então, ela na fazenda, ela procurou vários animais tentando se preencher. Então, ela encontrou o porco, e o porco tentou colocar a pata, mas não encaixou, sujou a luva todinha. Depois ela encontrou o cachorro, encontrou a galinha. E quanto mais ela tentava ser preenchida, mais suja ela ficava. Até que no final ela encontrou o Pedrinho, que era o dono dela. Ele lavou, cuidou dela, e quando o Pedrinho colocou a mão, a luva Lulu, ela teve agora uma expressão. Mas por quê? Porque a luva ela tinha sido feita à imagem e semelhança da mão, conforme, apenas para a gente entender. Então, nós fomos feitos com o objetivo de conter Deus. Não adianta, o homem pode se encher de muita coisa, ele só vai se sujar, se danificar e não vai estar preenchido. Então, dentro do plano de Deus, Deus fez um destino para o homem. Dentro desse destino, era ser preenchido por Deus. Esse foi o destino de Deus para o homem. Então, nós precisamos atentar para isso e buscar sermos preenchidos por Deus. Então, outra ilustração, um exemplo bem chulo, mas que eu creio que sempre me vem à cabeça. É como se uma pessoa, o cara que inventou o liquidificador, por exemplo, eu creio que ele viu, apenas uma historinha, ele viu a mulher dele fazendo um suco, e ela cortando ali a fruta, esmagando, perdendo um tempo e tal. E aí o cara teve uma ideia, ele como inventor, criou um copo grande, com hélice embaixo, que sozinho ia misturar tudo e fazia o suco. Então imagine que esse cara inventou isso, ele fez aquele liquidificador com um propósito, fazer suco. Então tudo que se faz é com propósito, tem uma finalidade, tem um destino, um pré-destino. Aí você imagine que o cara chegou todo feliz, deu o liquidificador para a mulher, explicou para ela para que funcionava,
Mas aí, quando foi com uma semana que ele chegou de viagem, esse liquidificador estava em cima da estante com um vaso de flor bem bonito. E aí o cara olhou e disse, mas não foi para isso que ele foi feito. Não é para essa finalidade, não é esse destino. E a mulher pode ter falado assim, mas ficou tão lindo, combinou tão bem com essas flores. Percebe, irmãos? O homem foi criado com uma finalidade. Deus não fez por acaso. Deus sabia o que estava fazendo. Quando fez do jeito que fez, e o que ele está fazendo hoje, tem uma finalidade. Então, hoje, nós vemos pessoas sendo muito bem-sucedidas, se destacando na sociedade, mas distante do propósito pelas quais fizeram. É como esse copo de liquidificador, com um jarro bem bonito, mas não é a finalidade. Então, Deus, ele nos fez com um destino muito claro. Aqui em João, então vamos para a gente continuar aqui. Ele fala assim, para sermos santos, e nos predestinou para Ele. O destino que Deus traçou para o homem foi para Ele. Então, Deus criou o homem e colocou o caminho até Ele. O homem que desvia desse caminho vai dar em lugares que não é o seu destino. Então, ele não tem como ser satisfeito. E aqui fala assim, nos predestinou para Ele, nos deu o destino para Ele, e diz, para a adoção de filhos. Que, como os irmãos sabem, no original, a palavra mais certa seria para a filiação. Irmãos, ó Senhor Jesus, Deus nos criou, irmãos, toca nisso. Deus estava perfeito na eternidade passada. Não precisava de nada, absolutamente nada. Mas aí Ele nos cria, irrepreensíveis, mas o homem cai, ele fica agora sujo, se torna inimigo de Deus. Mas Deus faz todo um trabalho de regeneração, de santificação, purificação, conformação. Deus faz tudo para esse homem, no final, irmãos, para beneficiar não a ele mesmo, mas o próprio homem. É algo de não se entender. Como é que nós, tão falhos, tão cheios de máculas, tão cheios de falhas, Deus faz tudo isso para nos escolher para sermos seus filhos. Talvez é como se fosse é como... Eu não quero nem tocar um exemplo aqui, mas que nós possamos tocar, irmãos, no amor e na misericórdia de Deus. De tudo que Ele tem feito, dele ter nos criado, já nos predestinando para sermos seus filhos. Deus tão elevado, tão grande, tão puro, tão santo, nós tão miseráveis, mas Ele nos predestina para sermos seus filhos. Que honra, irmãos, essa nossa. Louvado seja o Senhor. Então, para a gente entrar um pouquinho nessa questão da filiação, para que a gente realmente fique impressionado, essa palavra nos predestinou para a adoção. A adoção no original é huiotesia, que quer dizer, como os irmãos já conhecem, é a junção dessas duas palavras, huios e tesia. Huios diz respeito a filhos maduros. Vamos ler alguns versículos aqui mais para frente, mas o que nós precisamos entender é que não é que Deus Ele fez tudo isso apenas para que a gente ganhasse o título de filhos. Não apenas ser um filho, mas um filhinho imaturo. Por que Deus quer que eu me torne seu filho? Se pergunta, irmãos, por que Deus fez todo esse plano? Por que Deus tem se dado tanto processo para, no final, o seu objetivo ser que eu seja um filho? Mas não apenas um filho, mas um filho maduro. Imagine, irmãos, que você, como dono de um grande negócio, você tem o seu filho, e o seu filho completou 18 anos,
completou 23 anos, 25 anos, e esse filho ainda está pensando em brincar de carrinho, só quer saber de jogar videogame, só quer saber de dormir e acordar muito tarde, não tem o menor interesse nas coisas do pai. E o pai quer dar tudo aquilo ali para ele. É como Deus. Deus ele nos predestinou, ele nos deu um destino maravilhoso. Mas, ser filho aqui, como nós vamos ver, o objetivo de Deus de nos predestinar para a filiação não é apenas o estágio inicial da filiação. Muitos cristãos pensam que quando receberam a vida de Deus, se tornaram filhos de Deus de fato, acabou por aí. Não, irmãos, começou aí. Tudo isso que nós falamos aqui dentro do plano de Deus foram meios para Deus atingir o seu fim. A redenção, a regeneração foi um meio de Deus atingir o seu fim, que é a ruiotesia, ter filhos maduros. Deus quer ter muitos filhos maduros. Então aqui, vamos abrir aqui em Romanos rapidinho. O tempo está se estourando. Mas em Romanos, no capítulo 8, versículo 16 e 17, fala assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra filhos de Deus é teknon no original, ou seja, são filhos por natureza. Têm a natureza de Deus, mas são filhinhos ainda, são filhos imaturos. E diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só até aí. Então, como filho, eu já tenho direito a uma herança. E Deus quer me dar essa herança. Esse é o destino. Isso está relacionado ao que Deus predestinou para mim. Mas para eu atingir, tomar posse dessa herança, eu não posso ser um teknon. Por isso que no versículo 14, Romanos 8, 14, fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses filhos aqui, se você olhar no original, é huios. No português é a mesma palavra, filhos e filhos, versículo 14 e versículo 16. Mas no original, no grego, 16 é teknon e no versículo 14 é huios. Então, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Creu em Jesus, recebeu a vida de Deus, são filhos de Deus. Mas nem todos são guiados pelo Espírito de Deus. Porque os filhos imaturos, Deus não consegue guiar. Eles não ouvem a Deus. Não têm sensibilidade, não têm maturidade para ouvir a Deus. Mas os que são guiados por Deus, esses são os filhos maduros. E são esses que Deus procura. Então, todos esses processos que nós passamos antes, regeneração, santificação, purificação, conformação, tudo que diz respeito ao plano de Deus para conosco, visa a ruiotesia, filhos maduros. Deus quer ter filhos maduros. Lá em João fala que os que nasceram da carne, dos pensamentos, que nós nascemos de Deus. Onde é que está esse versículo? Enquanto o Ian me ajuda aqui, a gente vamos pegar o exemplo do Pai, de Jesus. Lá em Mateus capítulo 3, não vou abrir por causa do tempo, mas Mateus capítulo 3, versículo 17, no momento que o Senhor estava sendo batizado ali por João Batista, que ele saiu das águas, uma voz do céu falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus falou que ele tinha todo o seu prazer no seu filho amado. Ele era um filho maduro que fazia a vontade do Pai. Aqui em João 13, deixa eu ler logo esse então. João 1,13 fala o seguinte: os quais não nasceram da carne, nem da vontade,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 12 antes, fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, essa história de que todo mundo é filho de Deus, isso não existe. Filho de Deus foi dado esse poder de serem chamados filhos de Deus, ao saber, aos que creem no seu nome. Esses não nasceram apenas do homem, da vontade do homem, não nasceram apenas do sangue, mas nasceram de Deus. Os que receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam a vida de Deus, se tornaram filhos de Deus. Mas Deus quer que, assim como o Pai falou ali de Jesus quando ele saiu do seu batismo, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele não quer apenas que sejamos filhos, porque somos nascidos de Deus, mas permanecendo naquele estágio. Aqui, como nós vamos ver, em João, capítulo 12, versículo 49, João 12, 49, fala o seguinte, isso é a pessoa, o Filho, aqui na terra, Jesus. Ele falou o seguinte: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, Jesus, quando estava aqui na terra, ele era o Filho perfeito, que fazia toda a vontade do Pai. Também na transfiguração, quando Pedro falou: Senhor, vamos montar a tenda aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, o Senhor falou mais uma vez as mesmas palavras: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, todo o prazer do Pai estava na pessoa de Jesus, porque ele era um filho maduro, que conhecia a vontade do Pai. E ele não fazia sua própria vontade, mas como nós vimos em mensagens anteriores, tudo que Jesus fazia e falava era em obediência e para fazer a vontade do Pai. E quando nós lemos aqui em Efésios que Deus nos predestinou para Ele, para a filiação, não é apenas para sermos filhinhos, mas é para sermos filhos maduros, que fazem a vontade do Pai. Então, aqui em João ainda, capítulo 14, versículos 6 e 12, fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o filho perfeito que fazia a vontade do Pai, o filho maduro, ele agora, irmãos, ele está abrindo o caminho para que ele não seja apenas ele, o filho maduro, o filho ruiós que vimos lá em Romanos e que se trata em Efésios 1. Mas ele abriu o caminho agora, como vemos aqui no versículo 12, João 14, 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E lembra que as obras que ele fazia eram obras segundo a vontade do Pai e em obediência ao Pai. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, quando o Senhor foi para junto do Pai, ele abriu o caminho, como nós vemos aqui no capítulo 14, todo o contexto, para que ele fizesse morada em nós. Ou seja, nós agora temos acesso ao Pai. Temos um lugar no Pai. Dessa forma, em Romanos 8, 29, nós vemos a figura do Senhor Jesus como o unigênito. Ele fala aqui, do primogênito, na verdade. Então, em João 12, 49, como nós lemos, ele era o filho unigênito, porque só ele tinha acesso ao Pai. Então, só ele fazia a vontade do Pai. O Pai só tinha ele na terra, que fazia tudo o que ele fazia de acordo com a vontade do Pai. Mas quando ele morreu e ressuscitou,
ele nos levou consigo e nós tivemos acesso ao Pai, entramos no Pai, ele agora nos abriu o caminho para não ser apenas, para que nós também tivéssemos acesso e não fôssemos apenas filhos, mas fôssemos também, como ele, filhos maduros. Então ele agora se tornou o primogênito entre muitos irmãos maduros. Esse é o objetivo do Pai. Agora sim, Romanos 8, 29 fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também, olha só, de novo a palavra, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então ele predestinou para que sejamos conformes à imagem, ou seja, do Filho maduro. Então ele agora, aqui, quando ele concluir essa sua obra de filiação, quer dizer que todos nós estaremos maduros. E Romanos 8, 23, já que está na mesma página, vai falar da conclusão dessa ruiotesia. Fala assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando no original, filiação, a redenção do nosso corpo. Então, essa mesma palavra aqui, que está como adoção, é a mesma palavra aqui de Efésios 1, que é ruiotesia. Então, na conclusão dessa ruiotesia, ou seja, na conclusão de nós nos tornarmos filhos maduros, vai acontecer a redenção do nosso corpo. E para concluir, nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, eu não vou nem me adentrar muito aqui, mas o que precisa, assim, nos encorajar é que quando nós lemos Efésios capítulo 1, nós tocamos no amor de Deus. Ele abre de fato o seu coração. Quando ele vai mostrar a sua vontade, não é uma vontade de condenação. Não é como quando quando Deus mandou a lei. Ele queria falar para o povo, queria mostrar um padrão para o povo, mas mediante aquela lei o povo era julgado e era condenado. Mas aqui em Efésios nós vemos de fato qual é a vontade de Deus que está no seu coração. Desde os tempos eternos, nós tocamos em que Deus, no seu amor infinito, dentro do seu plano, ele nos escolheu e nos predestinou de uma forma muito clara. E ele nos deu um destino maravilhoso, irmãos. Só para concluir, esse último versículo de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, eu creio que ele externa um pouco desse sentimento. Jeremias 29, 11, por mais que ele fale aqui em relação ao povo de Israel, mas nós também desfrutamos dessa realidade. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, irmãos, quando fala aqui em Efésios do beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade, essa palavra beneplácito quer dizer o bom prazer. Então, ele nos predestinou, ele determinou o nosso destino para ele, ou seja, nos destinou para ele, para a filiação, para nos tornarmos filhos maduros, para cumprir a sua vontade, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, porque era o seu bom prazer. O propósito de Deus, o plano de Deus está alinhado com o seu bom prazer, segundo a sua soberania. Irmãos, Deus é soberano, a sua vontade há de ser executada. Louvamos ao Senhor pelo seu plano eterno e por ter nos introduzido, irmãos. Que a gente possa tocar nisso. Devido ao tempo, até me estendi demais, peço perdão aos irmãos, mas que os irmãos possam tocar nessa realidade, tocar no amor de Deus em ter nos introduzido dentro do seu plano. E encorajo para que vocês possam,
de fato, entrar nesses versículos, ser encorajados a cavar, a ter sua própria experiência. Amém? Louvado seja o Senhor. De forma rápida, vamos tocar aqui nas perguntas que foram feitas. Então ele pergunta: que as palavras bendito, abençoar e bênção têm em comum? Como nós lemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que o Deus bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Essa redundância diz respeito a que essas três palavras vêm do mesmo radical, e que quer dizer falar bem. Então, o Deus bendito, aquele de quem se fala bem, tem nos abençoado, ou seja, tem falado bem de nós, não de nossas virtudes, mas ele tem nos abençoado com a sua palavra. Então, os versículos seguintes que ele fala, o fato de ter nos introduzido no seu plano, essa é a bênção, são as bênçãos de Deus espirituais para nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta 2. Quais as três categorias de bênçãos espirituais que Efésios 1 nos apresenta? Então, foi falado ali que todo o livro, o capítulo de Efésios 1 mostra que existem três categorias de bênçãos, que é a bênção do Pai, que está do versículo 3 ao versículo 6, a bênção do Filho, que está no versículo 7 até o versículo 11, que são as mensagens seguintes, até o versículo 12, e o versículo 13 e 14, as bênçãos do Espírito. Então, as três categorias é a bênção do Pai, do Filho e do Espírito. Então, qual é o primeiro item das bênçãos de Deus nesse capítulo? Como nós vimos aqui, existe o aspecto nós falamos que nos predestinou para Ele, para a filiação. Perdão, irmãos. A bênção espiritual fala, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, e nos predestinou para ele, que é o segundo item. Então, o primeiro item da bênção de Deus nesse capítulo é a sua escolha. E já respondendo à pergunta 4, o segundo item das bênçãos de Deus nesse capítulo é a sua predestinação. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunta 5. Qual é a finalidade da escolha de Deus? Então nós vemos aqui que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Louvado seja o Senhor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então a finalidade da escolha de Deus é para sermos santos e irrepreensíveis. E o que significa predestinar? E para que fomos predestinados? Predestinar quer dizer que foi dado um destino antecipadamente. E esse nosso destino, nós somos predestinados para sermos filhos e filhos maduros. Esse é o nosso destino. Sermos filhos de Deus e não apenas filhinhos, mas filhos maduros, que conhecem e fazem a vontade do Pai, assim como foi o Filho aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus.
que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.